Começa aqui o nosso ArcTalks no podcast Clube Casa, hoje recebendo um dos escritórios mais renomados da região de Indaiatuba, que é a Pazian Olivato. Aqui ao meu lado, a Ana Paula. Pazian Olivato, Ana, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de receber você aqui. A Ana, ela é responsável pelo escritório há quase 20 anos, numa visão 360, unindo todos os serviços e etapas de obra e com foco muito grande em personalização, cliente único, sempre ali, né, protagonizando em todos os sentidos, em todas as etapas da jornada. Parabéns, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Me fala uma coisa, quando é que você se descobriu arquiteta? Você falou assim, poxa, né, acho que eu dava sinal desde dos primeiros tempos de infância. Eu sempre desenhei bastante. Eu costumo falar que a minha família é do projeto, né? Então, assim, meu pai desenhava, meus irmãos desenhavam, eu sempre desenhei, sempre gostei. E aí eu me descobri quando eu fui fazer um curso técnico, tinha que escolher, né, o que eu queria seguir, aí acabei fazendo técnica em edificações, e aí eu me achei. Aí eu descobri, falei, não, eu quero fazer arquitetura mesmo. É isso mesmo, É né? isso mesmo. E como as suas experiências no passado, em construtoras, né, em outros escritórios, contribuíram para a Ana Paula de hoje? Contribuiu muito, com certeza, né? Eu aprendi muito, vi muita coisa acontecendo boa, muita coisa acontecendo de ruim, né? Enquanto eu trabalhava em construtora, em outros escritórios e tudo mais. E aí a gente vai aprendendo, olha, o que fazer e o que não fazer, né? Sim. E aí depois, né, fui adaptando ao meu modo e tudo mais e personalizando toda essa experiência, né? Modificando da minha maneira. Ana, você sempre teve esse olhar detalhista, muito focado ali no resultado final, ou isso se despertou em você no decorrer da sua carreira? Não, eu sempre tive esse olhar. Sempre fui a chata, né? Sempre fui crítica, eu sempre fui detalhista, né? Então, isso daí eu trouxe para a minha carreira e ajuda muito, né? E você comenta que sempre esteve presente nas obras. O que estar presente nas obras te ensinou? Há muito, né? O arquiteto ele tem que estar presente na obra, né? Então, assim, mesmo que ele delegue funções, delegue para outras pessoas passar e tudo mais, você tem que ir lá. Primeiro, que você que mantém o projeto todo, de todas as partes, de todas as pontas de projeto, né, na sua cabeça. Então, quando você passa para olhar a obra, você já vê não só aquilo que está acontecendo ali, mas você já prevê alguma coisa lá no final, né? E segundo também, para poder passar uma confiança maior também para o cliente, né? Então, é muito importante. E estar na obra, você vê problemas, você vê desafios e você consegue solucionar eles, né? Então, isso é muito bom. E o que isso impacta na hora de fazer o projeto executivo, vou mais fundo? Uhum. O que isso impacta no resultado final, na entrega, na ambientação? Tudo que você vive antecipadamente durante a obra. Muda muito, porque a obra é uma escola. Primeiro que cada obra é de um jeito diferente, tem um desafio diferente, né? Então, você olha aquilo ali e fala assim, olha, eu preciso desenvolver um detalhe, um encaixe, um móvel, uma entrada, uma saída, alguma coisa diferente. E aí, quando você vai para o projeto, você pensa, olha, eu vi aquilo lá na obra, eu preciso fazer assim, assim, assado, esse é um encaixe. E aí você vai pensando, mas isso funciona, aquilo não funciona, até sair do jeito melhor possível para ser executado depois na obra, né? Então, assim, a obra ensina a gente, é uma escola, né, muito grande. O seu escritório ele tem uma integração, né, absoluta, né, como a gente vê em poucos escritórios no Brasil, integrando todas as etapas, né, a obra, interiores. O que isso facilita, né, não só para o escritório, o que isso reverbera para o cliente? Eu percebo que é uma dor latente para o cliente ele ficar perdido. Porque o que acontece? A pessoa vai, contrata um arquiteto, depois ele vai contrata um decorador, depois ele vai contrata um engenheiro, depois ele vai contrata uma equipe de obras, né? E aí, na equipe de obras, ainda tem mais vários fornecedores e tudo mais. Então, ele fala com um, fala com o outro, não tem aquela sincronia de estar tudo junto. Então, no escritório, eu tento organizar tudo isso daí para o cliente ter uma paz maior. Então, eu direciono, mesmo saindo da parte do meu projeto, mesmo na parte de fornecedores, de mão de obra e tudo mais. Então, eu falo, olha, agora é hora de comprar tal coisa, agora é hora de fazer desse jeito. Esse projeto aqui não está
conforme o projeto que foi a arquitetura. Então, a gente tem que deixar tudo isso daí andando junto, né? E isso daí dá uma paz muito grande para o cliente, com certeza. Uma jornada muito mais leve, né? Sim, Prazerosa. muito mais leve. Porque, afinal de contas, é o momento em que a família está realizando os sonhos, né? Eu sei que você faz projetos residenciais, comerciais, né? Industriais, mas assim, os residenciais sempre envolve a família. A emoção. A emoção. E não pode ser pesado, não pode ter desavença. Problema tem, não tem como não ter, mas assim, a forma de resolução, quando você pode contar com bons fornecedores, né, com outros parceiros também, acontece de uma forma muito mais leve e isso impacta diretamente na família, né? Com certeza. Primeiro de tudo, é um sonho da família, é um sonho da esposa que quer um closet, que quer uma cozinha, é um sonho do filho que quer um quarto, daquele jeitinho que ele pensou, do marido que quer uma sala de TV e tudo mais. É um bem imóvel, é muito dinheiro investido. Então, assim, quando você lida com isso daí, as emoções da pessoa, elas estão muito à flor da pele. Então, assim, é um caminho que às vezes demora meses. Então, assim, vão ter dias que vão ser mais fáceis e vão ter dias na obra que vão ser mais difíceis. Vai ter dia que vai ter chuva, vai ter dia que tem problema, vai ter dia que uma mão de obra não foi, né? E você vê o tempo passando, às vezes a pessoa está morando num aluguel, alguma coisa assim, e ela começa a ficar nervosa. Então, você administrar esse sentimento também é muito importante, para deixar mais leve. Então, você se cercar de parceiros, de fornecedores, que tentem dar o menor possível dos problemas na obra é muito bom, né? Porque, assim, problema sempre vai ter obra. A gente está aqui para unir uma equipe para solucionar, né? Essa é a sua missão, né? Sim. E os principais desafios, onde você acha que eles mais aparecem? Quais etapas da obra? Olha, geralmente os desafios começam a aparecer na hora que começa a vir acabamentos. Porque, assim, a casa ela não se mostra muito no começo, né? Então, assim, ela vai ter a parte de fundação, a parte da alvenaria, estrutura e tudo mais. Muitas vezes, ela não mostra que ela vai dar algum problema nessa fase, né? A pessoa não consegue ver, não consegue enxergar. Só que na hora que começa a colocar os acabamentos, começa a fazer os fechamentos, janelas e tudo mais, a pessoa começa a ver os problemas, né? E aí, essa fase é uma fase que você tem que estar muito em cima, né? Então, assim, a primeira fase é legal um engenheiro estar sempre junto para ele acompanhar e compatibilizar o projeto à obra. Quando começa a ficar com cara de casa, é que começa o cliente a ver os problemas, os atrasos, porque já está mais lá na frente e tudo mais. Então, isso daí é a parte que tem os maiores desafios, eu acredito. E os desafios, a gente está falando de energia e está falando também de dinheiro, gente. Olha, atenção, até, né, eu gosto sempre de fazer apologia à contratação de bons profissionais, né? E se for um profissional como a minha xará Ana Paula, né, onde ela tem essa equipe 360, melhor ainda. Porque muitas vezes, né, são problemas ali muito sérios. E aí é dinheiro que vai, além, né, da paz, né, que acaba, é o dinheiro que está escoando. Sim, sim. Eu falo, o projeto bem feito, ele vai ajudar você não só a escolher o que você gosta, ter o ambiente perfeito, a casa perfeita, ele vai ajudar você a não perder o seu dinheiro. Você pode até investir um valor, às vezes, maior, mas é um dinheiro que ele tem um retorno emocional para você, porque ele foi bem feito, está gasto ali. O problema é quando a pessoa não faz um projeto bem feito ou não segue alguma coisa, e aí ela tem um problema na obra. E aí ela tem que ter retrabalho ou vai ter que olhar e ver que não gostou. Olha, não ficou do jeito que eu queria e tudo mais. E isso é uma coisa que eu não admito que aconteça no escritório, né? Então, assim, o projeto ele tem que estar perfeito. Ele sai do escritório quando eu estou contente, falo, não, eu moraria aqui, tá, beleza, vou entregar para o cliente. E o cliente tem que olhar e falar, nossa, é isso que eu queria, que eu gostei. Porque ele vai investir o tempo da vida dele, porque é bastante tempo, né? Você fala assim, olha, eu vou esperar 1 ano e meio, 2 anos para morar nessa casa. É bastante tempo. E o dinheiro da vida dele, né? Que uma casa não é um dinheiro pequeno, né? Então, ele vai estar investindo isso daí ciente. Maravilha. Agora, Ana, me fala um pouquinho a respeito desse sistema construtivo steel framing, que eu sei que você utiliza nos seus projetos. Sim. Quando eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar numa construtora que trabalhava com steel frame.
né? E na época eu fiz várias casas e assim era uma novidade, era muito legal. Mas na época a gente assim tropeçava em vários problemas, porque ainda não tinha todos os acessórios, toda a expertise, né, aqui no Brasil. E durante um tempo ele foi realmente muito mais caro do que a alvenaria, né? E aí então eu percebi que assim durante uma lacuna aí de uns 15 anos ficou assim meio que parado. Era uma ou outra que você via. Só que de uns anos para cá retomou e com muita força. Por quê? Primeiro que a mão de obra para a alvenaria está se extinguindo, né? E segundo que a que tem está sobrecarregada e está assim caríssima. Então começou a se igualar os valores, né? E é um método construtivo muito bom e muito rápido. Você consegue, às vezes, até 50% de tempo a menos do que numa obra com alvenaria. Então, você fala assim, olha, eu vou demorar 2 anos para mudar para minha casa nova. E mudar para... Não, eu vou demorar 1 ano para mudar na minha casa nova. É muito diferente, né? Então, assim, é uma vantagem já no tempo muito grande. Porém, o projeto em steel frame, você fala assim, mas é a mesma casa em steel frame e a mesma casa em alvenaria. Mas ele exige um projeto muito melhor. Por quê? Porque antes de você fazer a casa em steel frame, porque ela é feita numa indústria, antes de você painelizar ela, você tem que ter todos os projetos prontos, com todos os pontos, tomada, chuveiro, torneira, janela, todos exatos. Você tem que ter toda a parte elétrica e hidráulica feita e todo o estrutural. Por quê? Porque você não vai chegar na obra e ir cortando, né? Então, muitas vezes as pessoas na alvenaria, eles vão ajeitando. Olha, eu não tenho um projeto elétrico, mas eu vou rasgar a parede, nananã. Na parte do steel frame, você não faz isso. Então, você tem que ter uma expertise no projeto antes de começar a obra, né? Então, assim, o meu escritório, ele se especializou nesse tipo de projeto, né? Para poder se adequar ao futuro, né? Que maravilha. Eu ia te perguntar, a minha próxima pergunta era as vantagens reais do steel frame, mas eu acho que eu nem preciso. Mas vou fazer uma pergunta. O que você acha que é preciso fazer para que esse sistema construtivo steel frame seja, de fato, consolidado no Brasil? Hoje em dia é a percepção cultural, né? Ainda há um preconceito com steel frame, né? As pessoas acham que eles precisam investir o dinheiro deles em uma casa sólida, né? Uma casa de alvenaria e tudo mais. Mas o steel frame, ele é tão sólido quanto a alvenaria, né? Então, assim, é uma construção tão bem feita e tão boa quanto a alvenaria. Então, assim, é mais um preconceito. Mas a gente está quebrando essa barreira. Já tem bastante aceitação, né, no mercado. Eu sinto isso também. Agora, Ana, a gente vai falar sobre estilo, identidade. Você tem um estilo, uma marca registrada? Como é isso? Olha, na verdade, assim, o escritório, eu faço assim o estilo que o meu cliente pedir. Se ele quiser uma casa extremamente clássica ou extremamente contemporânea, eu vou fazer. É lógico que eu tenho, assim, dentro do meu projeto, você percebe que a linha é minha. Por quê? Porque eu vou fazer um projeto mais sofisticado, um projeto mais detalhado, né? Até puxando, às vezes, um pouquinho mais para um maximalismo. Então, assim, mesmo num projeto mais contemporâneo, ele não vai ser um projeto extremamente limpo. Ele vai ser um projeto que ele vai ter um detalhamento, ele vai ter, assim, uma sofisticação. E eu tenho, assim, ao longo dos anos, eu fui recebendo, né? Foi um presente da vida, isso eu acho. Muitos clientes que gostam desse estilo um pouco mais clássico, um pouco mais farm. Então, eu acabei fazendo muitos projetos desse jeito, né? Então, se você olhar assim, no meu portfólio, eu tenho um portfólio enorme de projetos estilo clássico, neoclássicos, né? E eu gosto bastante também. Mas também faço uma linha mais reta, mais clean, né? Então, assim, tudo depende do estilo que o meu cliente quer, né? Eu vou estudar o que a pessoa precisa, o que ela quer desse estilo e vou fazer o melhor possível. E o que é detalhamento de alto nível? É aquele detalhamento que nem eu te falei. A gente vê o que está precisando na obra, vê o que vai fazer diferença num projeto de marcenaria, de marmoraria e detalhar. Por quê? Porque se você faz, por exemplo, uma borda de uma pia reta e você chega na marmoraria e fala, olha, mas eu não quero reta, eu quero boleada. A pessoa vai esquecer, ela vai fazer e vai chegar na obra reta. Então, tem que estar detalhado no projeto, porque o projeto é documento. Chegou lá, olha, não era assim, era de tal forma, tem esse encaixe, tem isso. Então, assim, é um detalhamento de projeto que faz toda a diferença depois na estética final. Ai, gente, é tão bacana isso, né? Esse compartilhar. A Ana, com 20 anos de escritório, aqui compartilhando essas dicas que são ouro para quem está começando,
Porque tem coisas na vida, né? Todo mundo ouve isso o tempo inteiro. Ai, só o tempo, ai, só a experiência. E é verdade. Tem coisas que a gente só realmente descobre ali na lida, na prática. Eu conheço muitos arquitetos e eles me narram que os contratos deles eram um contrato assim, tinha 20 itens, né? 20 cláusulas. Sabe? Daí cada projeto aumenta duas. Uma cláusula. Daí aumenta outra, e aumenta outra. Porque assim, isso mostra que é realmente na vida real que a gente aprende bastante. Com certeza. E então está sendo uma aula, Ana. Te agradeço por isso, porque é informação valiosa que você está compartilhando aqui. Pode ter certeza que você vai estar impactando aí muitas pessoas, né? Cumprindo a missão de compartilhar informação. E, Ana, como é que você consegue equilibrar, né? Equilibrar pratinhos ali mesmo, né? Funcionalidade, estética e o gosto do cliente? É com muita conversa. É um briefing bem feito, conversar bastante com o cliente, ver o que ele precisa, quanto ele quer gastar, né? E saber o dia a dia dele, a dinâmica da vida dele, porque muitas vezes ele não sabe nem passar direito o que ele está precisando, mas só de entender a vida dele, você já consegue colocar num esquema de projeto. A questão da funcionalidade e da estética, elas sempre vão andar lado a lado. Porém, a funcionalidade sempre tem que vencer. Não adianta só ser bonito, né? Muitas vezes você olha e fala assim, ai, mas isso não ficou tão legal, mas ficou extremamente prático. É nesse que você tem que ir. Né? E é lógico, tentar melhorar a estética o máximo possível. Sim. Mas nunca primeiro a estética. Pelo menos no meu escritório é assim. E é o correto, né? E agora, quais são os erros mais comuns que você vê em projetos residenciais? Olha, tem bastante, mas eu acho que assim, um que me deixa assim, às vezes eu olho, eu fico com o coração na mão, vejo o projeto de outras pessoas, circulação. Eu olho e falo assim, gente, esse ambiente não tem circulação, ou a pessoa colocou assim 3, 4 portas no mesmo ambiente, um ambiente pequeno, aí você vai pegar às vezes para fazer uma sala de estar, alguma coisa, não tem lugar para colocar um sofá, não tem lugar para colocar um rack, isso daí é uma coisa que pega bastante. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de Indaiatuba. Em Indaiatuba, a gente tem as ações do Clube Casa lá, a Letícia está à frente do relacionamento, a Suzy na diretoria, né, orquestrando ali, porque é uma praça de total potencial, né, arquitetônico. Como funciona ali no dia a dia, as peculiaridades de Indaiatuba? Sim, Indaiatuba tem vários condomínios, é um canteiro de obra e, assim, de uns anos para cá, cresceu demais. E, assim, vou falar que Indaiatuba é uma estrelinha do interior, né? É uma cidade relativamente perto de São Paulo, então tudo que você precisa, tem muita gente que trabalha em São Paulo e mora em Indaiatuba, né? E tem muita gente de São Paulo que vai de final de semana para Indaiatuba, que começou com os condomínios de chácara, né? E é um canteiro de obras, então tem muita obra saindo, né? E os condomínios vêm crescendo e cada vez um é melhor que o outro, um mais bonito que o outro, né? E a procura por arquitetos vem junto, né? Então, assim, a gente tem muito trabalho para fazer lá. E os clientes? Você acha que eles estão cada vez mais informados por estarem conectados? Ah, sim, com certeza. Hoje em dia, todo cliente já vem com uma pastinha do Pinterest e uma do Instagram. Então, assim, eles já sabem o que eles querem, né? Não tem mais aquele cliente que, eu não sei. Não, eles sabem. Eu gosto assim, eu quero desse jeito e tudo mais. Então, isso é legal porque direciona bastante. Então, fica bem assertivo. Né? Sim, e você faz essa parte também de repente, trazer o cliente para a realidade, sobre budget, tipo, olha, isso é legal, mas assim, eu não gastaria aqui todas as fichas e gastaria mais ali, porque ali eu acho que faz mais sentido para o teu estilo de vida. Você costuma fazer esse choque de realidade com os clientes, Ana? Sim, eu acho assim, uma função muito importante do arquiteto é direcionar. A pessoa, a gente considera ela leiga. Então, você não pode simplesmente sair projetando tudo do mais alto padrão e a pessoa depois não conseguir executar. Vai ser uma frustração na vida dela. Mas, ao mesmo tempo, você tem que oferecer mais do que ela quer. Por quê? Porque você está de olho no mercado, você sabe das tendências, você vai projetar alguma coisa que daqui 10 anos aquilo vai ser ainda uma novidade, vai ser uma coisa legal. Não uma coisa do passado. Né? Então, você sempre tem que oferecer além, mas dentro, né, de ter uns pés no chão. Sim. Então, você consegue realmente, que nem você falou, direcionar. Olha, vamos investir nisso aqui e nisso aqui não tem tanta necessidade.
né? E direcionando a pessoa. Porque se ela acabar fazendo uma casa, uma reforma, o que seja, que vai além do budget dela, o que vai acontecer é frustração na certa. Sim. Né? E isso ninguém fica feliz. Né? Então, ele também vai falar, olha, aquela arquiteta, né, voou no projeto, fez coisa demais e tudo mais. Né? Então, assim, você acaba até com um projeto que não vai ser terminado. Então, também não é legal. E esse briefing, esse processo de entender profundamente o gosto do cliente, já aconteceu em algum momento da tua vida? O cliente falou assim, poxa, mas como é que você descobriu isso em mim? De repente, detalhes que até o próprio cliente não sacou. Falou, poxa, você é boa, hein? Isso acontece bastante. Assim, eu acho que é a vivência nossa, né? Nós estamos imergidos nisso, Sim. Né? O tempo todo. Então, assim, muitas vezes acontece de eu entregar o projeto no primeiro estudo, a pessoa fala assim, nossa, era tudo que eu queria na casa, isso aí você acertou, sabe? Isso é muito legal. Né? E, assim, a gente, como eu te falei, a gente tem que entregar um pouco a mais. Então, por mais que se a pessoa fala assim, olha, eu quero uma casa pequenininha, simplesinha, nanana, não vai ser uma casa simplesinha. Ela pode até ser pequenininha, mas ela vai ser uma casa diferenciada. Então, ela vai ser uma casa exclusiva, vai ser uma casa personalizada. Então, ela sempre vai ter sacadas, ela sempre vai ter coisas que a pessoa olha e fala assim, nossa, nem eu sabia que eu precisava disso, mas agora achei super legal, vou fazer, sabe? Então, isso é muito legal. E nesses 20 anos, algum cliente te surpreendeu de forma positiva e te trouxe algo assim inesperado ou te pediu algo inesperado? Sim, já teve vários clientes, né? Já pediu para fazer espelhos d'água em volta de todas as portas dos quartos, piscina do lado de suíte, né? Que mais? Adega subterrânea, passarelas, coisas assim que você olha e fala assim, nossa, vai ficar legal, realmente deu uma tirada no projeto, né? Mas os clientes perguntam ou te provocam isso porque eles vêm com referências assim um pouco desalinhadas ou porque os clientes acham que você é capaz de entregar aquilo que eles estão pedindo? Olha, o cliente, geralmente, o que acontece? Eu vi na casa do meu amigo e gostei. Dá para fazer? Vamos fazer melhor, entendeu? Então, assim, é um desafio, mas são coisas bem legais. Né? Então você topa. Com certeza. Então adoro. Ótimo. Assim é bom. Tem algum projeto que mais te marcou emocionalmente, Ana? Olha, são vários, né, ao longo desses anos. Mas tem um que está me marcando agora, esse ano que eu estou fazendo, que é uma casa estilo farm. E é uma casa assim que eu estou me divertindo fazendo ela. Né? Então, assim, é uma casa toda estilo fazenda, para relembrar as memórias afetivas, coisas de infância e tudo mais. Então, isso daí está me deixando assim, muito feliz. Que legal. E, por fim, o que mais te entusiasma e como você vê o teu escritório daqui a 10 anos? Olha, eu tenho muito orgulho dos projetos do escritório. Eu gosto bastante. Cada projeto que sai do escritório, eu falo, nossa, que lindo, fui eu que fiz, né? Então, assim, eu fico assim, muito satisfeita. E isso me entusiasma muito. Isso me leva a trabalhar todo dia, de fazer melhor. E eu penso assim, nossa, daqui 10 anos eu vou fazer melhor ainda, vai ficar mais legal, vou ter mais obra, né? Porque é uma estrada, é um caminho constante. Né? Maravilha. Ana, foi um prazer. Que pena que está acabando esse nosso papo. Eu vou pedir para que as pessoas encontrem você nas suas redes sociais. Sabe decor? @Pazio-Olivato Arquitetura. Muito bom. E eu quero conhecer pessoalmente, né, um projeto seu lá em Indaiatuba, só me convidar, vou lá com a minha equipe gravar. Com certeza. Foi um prazer, Ana Paula Pazian Olivato, prazer, do escritório Pazian Olivato Arquitetura, que hoje esteve aqui na estrutura do Clube Casa Design, conversando comigo no ArcTalks Podcast Clube Casa. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada, viu, Ana? Muito obrigada, eu. Foi um prazer. E para você, até a próxima.